Bom, vamos agora para a nossa leitura diária, nesse dia 24 de abril, nos capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, no livro de 1 Crônicas. Que vai dizer assim no capítulo 10: a morte de Saul. Vai dizer assim: a morte de Saul. Os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Aminadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados na montanha de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo, e puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, toda a Jabes e Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa das suas transgressões, porque transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Irmãos, deixa eu tirar uma dúvida aqui de muitos. Quando Deus tira um filho ou uma filha seu, ou esposo ou esposa seu, mãe ou pai, não diga a Deus no seu lamento, no seu choro, no seu luto: por que Deus, o Senhor, permitiu isto? Por que tirou de mim? Não culpe a Deus. Olha só, Saul morreu por causa da sua transgressão. Filho, filha, pai ou mãe, algum parente, a todos. A primeira missão que Deus dá para todos nós, humanos, todos os humanos, independente de cor, raça ou gênero, independente de gênero que você escolher para viver a sua vida, Deus ele nos dá uma missão. A primeira missão que Deus nos dá é: honra ao teu pai e à tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Ou seja, obedeça seu pai e sua mãe. Na vida de Saul não foi diferente. Ele morreu por causa da sua transgressão, porque não obedeceu a Deus. Logo, Deus foi por pai a Saul, foi por líder, foi por um amigo,
foi por um companheiro. Ele não desceu na humildade simples para obedecer a Deus como pai, não. Ele transgrediu as leis do Senhor. E contra o Senhor ele lutava por sua desobediência, por sua transgressão. Porque ele não guardou os mandamentos do Senhor, ou seja, ele não guardava. E porque também, na sua maior transgressão de desobediência, ele buscou uma adivinhadora para consultar a Deus, já que Deus não falava mais com ele. Aleluia. Por causa da sua transgressão e desobediência. Apostasia. Buscando um adivinhador para ir a Deus. Ele colocou um mediador para que ele pudesse buscar Deus, sendo que tinha o profeta Samuel. Sendo que nessa época Samuel já não estava mais vivo, mas tinha os profetas. Então, diante disto, ele não buscou o Senhor. Não buscou. E por ele não buscar o Senhor, continuando nessa transgressão e buscando os adivinhos, aos feiticeiros e aos bruxos, Deus o matou. Deus é mau? Não. Ele morreu por sua transgressão, pela consequência dos seus pecados. Porque uma coisa é certa, Deus, ele é santo. Nem o pecador vai se achegar diante de Deus e entrar no seu santuário em pecado, porque ele é santo. Não é Deus quem mata, mas é a sua santidade quem nos mata. Aleluia. Então o reino dele foi tomado e transferiu a Davi, filho de Jessé, que era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Lembre-se. O que acontecer na sua vida não põe culpa a Deus. De maneira nenhuma. Por tudo que acontecer. Mas o homem, examine-se a si mesmo. E mude o seu caminho tortuosos para um caminho de vida. Arrependendo-se dos seus pecados e colocando a sua vida, a sua história diante de Deus. Amém? Vamos prosseguir agora para o capítulo 11, que diz assim. Davi é ungido rei. Então, todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruía, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos, aleluia, era com ele. Quer crescer no seu ministério? Quer sair do banco que você está, cravado aí,
porque o seu ministério não pode isso, não pode aquilo e tal, tem que ter maturidade para tocar, para pregar, tem que, é isso, é muito novo, não pode. Traga Deus para a sua vida. Porque Davi cresceu no seu ministério como rei, cresceu em tudo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Se você for para a igreja, dentro de uma denominação ministério, fazer amizade, fazer do seu braço forte o seu melhor amigo, você nunca vai crescer. Aleluia. Nunca. Agora traga para a sua vida Deus. O Senhor dos exércitos vai fazer você crescer. Assim como ele fez Davi crescer. Aleluia. Os valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e o que apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel para o fizerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os matou. Aleluia. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, Aoita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Paz-Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram a peleja, e o pedaço do campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. Aleluia! Deus promoveu o quê? Grande livramento. Se você está passando por uma situação que você não tem mais certeza, Deus vai providenciar hoje na sua vida um grande livramento. Aleluia! E venha agradecer a Deus, o nosso ministério, poderoso Deus, que fica no bairro de Armando Mendes, na rua Igarapé, Araçá. Aleluia! E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E os 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaim, e Davi estava então no lugar forte. E o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Aleluia. E também Abisai, irmã de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão grande em obras de Cabisrael, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele ao homem egípcio, homem de grande altura, de 55 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo de tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. E eis que dos 30 foi ele os mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Arodito, Reles, o Pelenita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o
o Zatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Nefotatita, Elebe, filho de Baná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Saal Bonita, dos filhos de Assem, o Gigonita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacá, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbaai, Joel, irmão de Natã, Misbá, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, de Zeruía, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alaí, Adina, filho de Cisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia, sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita. Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, o Aroreirita. Jediael, filho de Siri, e Joá, seu irmão Tizeta. Eliel, o Maavita, Jeribai, o Josavias, filho de Elanaão. E Timna, o Moabita, Eliel, e Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis. E eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco. Usavam da mão direita à esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes 2 irmãos de Saul, benjamitas, Aiezeu, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filho de Azimavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita. E Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita. Eluzai, o Jeremute, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita. Eucana, e Essias, e Azarel, e Joezé, e Jazobião, os Coraíta. E Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como coça sobre os montes. Esse, o cabeça, Obadias, o segundo, ele abre o terceiro, né? Aqui que os seus rostos eram como rostos de leões. Isso indica força, coragem. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, um décimo. Este dos filhos de Gade foram os capitães do exército, um dos menores tinha um cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. E fizeram fugir a todos os dos valentes para o oriente, para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós virdes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregares aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Aleluia.
Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi. E contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz, seja contigo, e paz com quem te ajuda. Pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adiná e Josabade, Gediael e Micael, Josabade e Eliú e Ziletai, chefe de milhares e de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis, valentes, e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom, ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transgredir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes, para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais, da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes, para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam sua palavra. E Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com o coração constante. De Neftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Asser, 2 que saíram para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenita e Gadita, da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra, para pelejar 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar Davi, rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Neftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos, e sobre mulos e sobre bois, provisão de farinha, pasta de figo e cachos de passas, passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Aleluia. Então aqui ficamos nesse dia 23 de abril e vamos prosseguindo para o dia 24, nos capítulos 13, 14 e 15. Vamos lá?